Olá, candidato a radioamador. Bem-vindo novamente às nossas videoaulas. Esta é a 36ª e a 11ª parte sobre o estudo de legislação de telecomunicações. Esta questão aqui, só rememorando as nossas primeiras aulas, eu falei que faria uma abordagem com a aprendizagem significativa. Ou seja, os seus conhecimentos do cotidiano fora do radioamadorismo deverão servir de âncora para o seu aprendizado. Ou seja, aquilo que você já tem de conhecimento externo e de outros ambientes da sua vida poderão ser aliados ou de alguma forma ancorados para o aprendizado. E essa questão 1121, para você entender ou responder ela, basta você se apoiar naquilo que já é o seu cotidiano, daquilo que você já conhece. Então, vamos às alternativas aqui. Tá? Então, o enunciado diz: é proibido ao radioamador. Ou seja, o radioamador não deve fazer uma destas atividades aqui embaixo. Vamos lá. Então, daquilo que é do seu cotidiano. Letra ECO. Vamos começar pela última alternativa. Prestar serviços gratuitos e auxiliar a calamidade pública. Aqui é o serviço voluntário. Você imagina que seria coerente ter uma norma que proibisse você auxiliar as pessoas em situação de calamidade? Você acha que em uma situação de calamidade você deveria cobrar pelo seu serviço? Obviamente, isso causaria repulsa. Então, essa resposta você deve descartar. É a primeira delas. As outras alternativas. Vamos lá. Letra C. A resposta Charlie. Manter comunicações com o radioamador de outros países com os quais o Brasil tenha relação diplomática. Veja bem. Então, o Brasil ele mantém relações com outros países, vamos chamar assim de nações amigas, e mesmo sendo nações amigas, você, radioamador, está proibido de fazer transmissões com pessoas daqueles países. Faz sentido isso? Você ter uma nação amiga, mas você ser proibido de manter relações com seus amigos, ou seja, relações diplomáticas. Não faz sentido. A outra alternativa, a alternativa ECO. Emitir propaganda política e discriminação racial. Ou seja, nesse caso, você está proibido de fazer propaganda política dentro do serviço de radioamador? Sim, está. De fazer discriminação racial é permitido? Não, não é permitido. Portanto, o radioamador ele é proibido de fazer isso. A resposta correta é a resposta ECO. As outras duas alternativas. A alternativa alfa, utilizar-se do código Q e do código Morse. Bem, se você acompanhou as aulas até aqui, você vai ver que você verá que a utilização do código Q está regulamentado. Então, não está proibido. Se a própria resolução da Anatel diz que você deve usar, por exemplo, o código Q para as comunicações, então ela não está proibindo. Então, é aquilo que você já aprendeu sobre o radioamadorismo deve ser utilizado para descartar essa resposta aqui. A mesma coisa ocorre com a resposta delta, transmitir simultaneamente em mais de um canal, mesmo que o caso esteja previsto no regulamento. A Anatel permite, por exemplo, a transmissão simultânea por repetidora. Se ela permite, não é caso de proibição. Portanto, a resposta correta é a resposta brava. É proibido ao radioamador emitir propaganda política e discriminação racial. A questão 1128 ela está um tanto quanto desatualizada face ao fato que boa parte dos serviços prestados pela Anatel ao radioamador hoje é no ambiente virtual, online, ou seja, pela internet. Diz o seguinte: em caso de extravio do certificado de habilitação de radioamador, ou seja, o COER, ocorrerá com seu titular o seguinte:
Bem, sofrerá pena de suspensão por 15 dias. Não existe essa penalidade. B. Deverá solicitar a emissão de segunda via. Obviamente, então, se você perde um documento, você poderá solicitar então uma segunda via. Esta é a resposta correta. Essa solicitação, hoje, na verdade, ela é dispensável, porque ela está disponível na Anatel. Além disso, ela é emitida de modo virtual. Então, o radioamador, aí, se guardar aí nos seus arquivos, nos seus backups, terá ela de modo permanente. Mas a resposta correta é a solicitação de segunda via. Não existe a previsão contida na resposta C, não existe a previsão contida na resposta D, e o Dentel não existe mais, que é o Departamento Nacional de Telecomunicação, foi extinto com a criação da Anatel. Então não existe aplicação de multa e também novo exame não faz sentido. Não é o documento que determina se o radioamador mantém ou não mantém o conhecimento. Então não há essa necessidade. Nem se exige novo exame, porque este certificado de habilitação ele é de caráter definitivo, exceto se houver a sua cassação. Questão 1129. A questão está um tanto quanto mal elaborada no seu enunciado. Vamos lá. Enquanto durar a licença de funcionamento da estação for válida, ou seja, enquanto for válida a estação de funcionamento, o radioamador responsável deve, entre outras obrigações, algumas respostas são completamente incongruentes aqui. Realizar testes de atualização de anos em anos. Bom, atualização é contraditório quanto ao período de validade. Se ela é válida, você não tem que fazer atualização. Então a resposta é contraditória. Também não há essa previsão na legislação. Letra D. Manter 2 radioamadores responsáveis pela estação para ficar de plantão. Ora, quem vai querer ser radioamador numa situação dessa? Tendo que ficar de plantão permanentemente lá na sua estação. A sua estação estar de plantão. Não existe plantão obrigatoriamente. Pode até ficar de plantão, mas não por decorrência legal. Renovar a licença de 60 em 60 dias. Ora, se ela perde validade, é que se faz a renovação. Então, se ela é válida, não tem que renovar. Também entra em contradição as duas afirmações. Letra A. Enviar relatório ao Ministério das Comunicações. Até é possível ter a obrigação de enviar relatório, mas essa previsão não existe. Tá? E também não faz sentido. Então, o que ocorre? É a resposta delta. Submeter-se ao regime de fiscalização estabelecido pela Anatel. Então, a Anatel ela é um órgão fiscalizador. Então, a partir do momento que ela licencia alguém para fazer o serviço de telecomunicação, no caso o serviço de radioamador, essa pessoa vai executar sob sua fiscalização. Então, o radioamador, ele, ao ingressar no serviço, ele deve saber que estará submetido a esta fiscalização. Questão 1131. Entre as faixas de frequências permitidas à operação das estações repetidoras está a D. Vamos à norma. No caso aqui, o ato 9106 da Anatel, e ele diz, lá em sua regulamentação que de 51,110 a 51.500 serão entradas de repetidoras e de 51.610 a 52.000 kHz será a saída de repetidora. Portanto, a resposta correta é a letra alfa, 52 a 54 MHz. As demais frequências não estão previstas no regulamento. Questão 1132. Indicativos efetivos são. Então, existem os indicativos especiais, eles são temporários. Então, para alguns eventos, por exemplo, aniversários, expedições, competições, e tem os efetivos, aqueles que são permanentes. Então,
das alternativas apresentadas aqui na questão 1132, nós podemos achar a resposta pela lógica, né? Se eles são efetivos, são cotidianos. Então, os que constam da licença e são usados cotidianamente. Então, lembrando, sua estação vai ser licenciada e vai conter lá o seu respectivo indicativo. É como licenciar um veículo. Tem o certificado de licenciamento, que tem que ser pago anualmente essa licença, e o veículo, ao ser licenciado, ele tem uma placa. Então, o indicativo, ele é a placa e a licença é a autorização de transitar dada ao veículo. As demais respostas são incorretas. A letra A, que constam no CUER, o CUER apresenta apenas o CPF e o seu titular, ou seja, quem recebeu a certificação. As demais, olhem só, letra C, os que forem otorgados somente a radioamadores classe C e A, quer dizer, e o radioamador de classe B não é efetivo? Ele é efetivo, não é temporário. Mesma coisa para a resposta D, os que forem otorgados somente a radioamadores de classe B e A. Então, o radioamador de classe C seria temporário, também não é o caso. Nenhuma das respostas não faz sentido, porque nós já vimos que quando se torna efetivo, é algo cotidiano. Então, a resposta correta é a resposta B. Continuando sobre os indicativos, a questão 1133 diz: indicativos especiais são. Então, existem os indicativos efetivos, que nós vimos na questão anterior, e os especiais. Então, os efetivos é para uso rotineiro, cotidiano, ou seja, regular. E os especiais são para alguns eventos, alguma situação excepcional. Então, vamos lá às alternativas. A letra A. Os que forem otorgados somente a radioamadores de classe C. Não, os radioamadores de classe C têm também indicativo efetivo ou permanente. Então a resposta é incorreta. Os que constam da licença. A licença, ela pode ter indicativo especial ou indicativo efetivo ou cotidiano. Então também não é uma resposta correta. Vamos pular para a resposta delta. Os que forem otorgados somente a radioamadores de classe A e B. Radioamador de classe C também pode ter indicativo especial. Então essa resposta, ela pode ser uma pegadinha. Aparentemente está correta, mas não é tudo isso. O radioamador de classe C também pode ter indicativo especial. Então resta a resposta C. Os usados em competições nacionais e nos eventos comemorativos. Essa resposta ela ainda não é completa. Tá? As competições também podem ser internacionais. E em competições internacionais, inclusive, os indicativos podem ser bem curtinhos. Nenhuma das respostas não é uma alternativa correta. Então, os indicativos especiais são usados em competições nacionais, internacionais e nos eventos comemorativos. Alternativa 1134. Esta questão, na verdade, ela cobra um acúmulo de conhecimentos. Então, você que já viu as aulas anteriores, provavelmente vai acertar ela tranquilamente. Além disso, existem certas incoerências nas colocações adiante, então não é muito difícil saber qual que é a resposta correta. Vamos lá. Questão 1134. Na execução do serviço de radioamador é permitido 1. Manter comunicados com radioamadores de países estrangeiros. Sim, não existe proibição alguma de se manter comunicação com países estrangeiros. Inclusive aqueles que o Brasil não tem relação diplomática. Não existe essa proibição. Veja que na questão 1127 nós já abordamos essa questão da proibição aí. 2. Transmitir simultaneamente em mais de uma faixa de frequência nas experimentações que envolvam repetidoras. Repetidora tem frequência de entrada e frequência de saída, tal qual nós já vimos na questão 1131 anteriormente, ainda dessa videoaula. Então é permitido. 3.
Atender convocação para prestar serviços de utilidade em caso de emergência. Sim, a rádio amador é permitido. Inclusive, é a única atividade prevista na legislação da Defesa Civil. Entre as diversas atividades civis, a única contemplada é a do rádio amador. As demais atividades civis não têm qualquer contemplação. Item 4. Divulgar telecomunicações eventualmente interceptadas. A interceptação de comunicação, de telecomunicação, ela é crime. Dependendo da telecomunicação, ela é crime. Por exemplo, telefonia. Vão haver comunicações, por exemplo, da polícia, que ela é aberta. O rádio amador, com seu equipamento, ele pode escutar. Então há a interceptação. A interceptação por si só, ela não é crime. Vai ser no caso de telefonia, mas as outras formas de telecomunicação nem sempre é considerada interceptação. O problema está aqui, em divulgar essa interceptação. Então, a divulgação, sim, ela é ilegal. Veja em nosso canal vídeos abordando a questão criminal em telecomunicações para seu maior conhecimento. Então, a alternativa 4 é incorreta. Então, são corretas as alternativas 1, ou seja, as afirmativas 1, 2 e 3, exceto a 4, porque divulgar é crime. A questão 1135 é o seu objetivo. Seguindo essas videoaulas e estudando as apostilas, você deseja o quê? A obtenção do COER. Então vamos lá. O candidato ao serviço de radioamador, sendo aprovado no exame, deverá solicitar. Você vai solicitar um certificado, que é o certificado de operador de estação de radioamador. Este é o documento necessário, como já vimos em videoaulas anteriores, para a obtenção da licença da estação. As demais não fazem qualquer sentido. Você vai obter um diploma. Um diploma para quê? Um atestado para quê? Autorização de funcionamento não é. A autorização de funcionamento é para a licença de estação. E certificado de frequência. Essa aqui, então, frequência não tem certificado, não faz qualquer sentido. Resposta correta, então, o candidato ele busca um certificado de operador de estação de rádio amador. Questão 1136. O certificado de habilitação de rádio amador será... Bem, aí vamos às alternativas. Vamos às alternativas para encontrar a correta. Igual para todas as classes. Ora, nós sabemos que tem 3 classes de radioamador. Classe A, B e C. Então, essa resposta, a resposta alfa, não faz sentido. Letra bravo. Igual para as classes A e B. Ora, a habilitação, se ela for igual, não faz razão, não tem razão existir 2 classes se eles são iguais. Então, não faz sentido esta resposta. A mesma coisa ocorre com a letra C. Igual para as classes B e C. Radioamador de classe B é diferente de classe C. Portanto, se eles são diferentes, a habilitação deles também deverá ser diferente. Idem para a resposta delta, igual para as classes A e C. Então, a resposta B, C e D, elas importariam que uma ou outra classe seriam iguais. Se seriam iguais, não haveria razão da divisão. Portanto, se tem 3 classes, é porque as 3 são diferentes. Então, a resposta correta é a resposta eco, diferente para cada classe. Então, existe o certificado de habilitação, ou seja, o COER de classe A, o COER para a classe B e o COER de classe C. Cada um desses COER implicará num diferente tipo de licença de estação de rádio amador. E a questão 1137 envolve o código Q e tem no seu enunciado: o código Q, pelo qual os radioamadores se comunicam, divide-se em seções, em séries de quantas letras? Bom, nós temos várias questões que abordam o código Q. Então, lembre-se daquele esquema que eu já mostrei em outras videoaulas, de como montar as letrinhas do código Q como uma
palavra prego e nela pregarem os significados. Então nós temos lá a questão do QTH, do QSL, do QRV e assim por diante. Portanto, nós falamos em quantas letras? Em 3, né? Então a resposta correta é a B, 3 letras. Obrigado por acompanhar essa videoaula. Deixe seu like, compartilhe com seus contatos e, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Seja um radioamador. Para você, um grande 73.